pé, abra sua Bíblia no capítulo 8 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8 de Romanos, verso de número 15. Romanos, capítulo 8, verso de número 15. Romanos 8, verso de número 15. Romanos capítulo 8, verso de número 15, a palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Os irmãos podem estar assentados. Numa outra versão, a palavra de Deus diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Tanto no mundo físico, quanto na esfera da nossa vida espiritual, a nossa filiação faz parte da nossa identidade. Eu vou repetir isso. Tanto no mundo físico, como no mundo espiritual, tanto nas relações humanas, como na nossa espiritualidade, a nossa filiação faz parte ou define a nossa identidade. O nosso DNA, as nossas qualidades, as nossas virtudes, o nosso jeito de ser, a nossa aparência, aquilo que somos, aquilo que pensamos, tem muito a ver com a nossa filiação. O texto nos diz que, através de Jesus Cristo, recebemos o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. Essa é uma expressão que significa paizinho ou pai do coração. É uma expressão de intimidade, é uma expressão de carinho, de proximidade. Enquanto o culto estava acontecendo, e aí a gente estava cantando a música Pai Nosso, eu fiquei pensando ali nessa expressão Pai Nosso, a generosidade de Jesus em nos ensinar a orar dizendo Pai Nosso. Porque Ele poderia nos ensinar a oração dizendo assim, Deus, ou Ele poderia ensinar-nos orando, dizendo Pai. Mas quando Jesus nos ensina a orar dizendo Pai Nosso, na verdade, Ele está dividindo de uma paternidade que lhe era exclusiva. A Bíblia diz que Ele é o Filho único, unigênito. E aí, através da pessoa de Jesus, através da entrega de Jesus de si mesmo, Ele divide conosco o privilégio da paternidade de Deus. E Ele nos oferece a oportunidade de dizer Pai Nosso. Que bênção! E aí o apóstolo Paulo, ele vai se referir a Deus dizendo Abba Pai, ou Pai do coração, Pai de proximidade, de intimidade. Essa expressão Abba Pai vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento.
A primeira delas está nesse texto de Romanos capítulo 8, versos de 14 a 17, quando o apóstolo Paulo nos lembra que somos filhos por adoção através da pessoa de Jesus, e que a partir desse momento que nós depositamos em Jesus Cristo a nossa fé, nós temos esta identidade, esta garantia de identidade, esse registro de que somos dele, de que ele está presente na nossa vida. Uma outra expressão também que nos aponta para esta mesma verdade está na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versos 6 e 7, quando Paulo diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, a que clamamos, Abba, Pai. Assim que já não somos mais servos, mas filhos. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele amplia um pouco mais esta compreensão, e ele nos ensina que na pessoa de Jesus nós não temos apenas a identidade de filiação, não somos apenas considerados filhos, mas mais do que isso, passamos a condição de herdeiros. Nós que não tínhamos nem direito à presença de Deus, agora diz a palavra do Senhor que como filhos, nós somos achados na condição de herdeiro. E por conta de sermos herdeiros, Deus tem promessas especiais de herança que há de ser dividida com todos nós, os seus filhos amados. Mas há algo que impede os filhos de desfrutarem de herança. Enquanto o herdeiro é ainda menino, ele não pode receber a herança porque ele não tem como entendê-la e administrá-la. Meninos são imaturos, meninos são inconstantes, e num certo sentido meninos são irresponsáveis na administração da herança. E há filhos que acabam não conseguindo vivenciar a experiência da bênção que é herdeiro, é ser herdeiro, porque continua na condição de filhos imaturos de maneira indefinida. Mas há um terceiro texto da palavra de Deus, além desse texto de Romanos e desse texto de Gálatas, há um terceiro texto da palavra de Deus que também aparece a expressão Abba, Pai, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando Jesus está vivendo a experiência no jardim do Getsêmani. No verso de número 36, a palavra de Deus diz assim: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui Jesus passou pelo momento mais difícil de seu ministério, quando ele precisou abrir mão de sua vontade para atender à vontade de Deus. E nesse início de oração, quando Jesus estava com o seu coração angustiado, você se lembra que esse texto é um texto anterior à crucificação, estava se aproximando o momento da crucificação. Jesus sabe que o que está por vir era um momento de dor e sofrimento, e diz a palavra de Deus que nesse momento, a oração de Jesus é:
paizinho, pai do coração, e ele usa a palavra Abba Pai no sentido de estreitar essa relação de intimidade. E ele diz: todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Tu sabes que tu podes fazer isso. Mas depois de fazer o pedido, afasta de mim esse cálice, Jesus, ele dá um segundo passo e ele diz: todavia, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Quando atingimos esse momento de maturidade, Deus nos eleva a um nível de conhecimento do seu coração. E nesse momento de conhecer o coração de Deus, nesse momento de alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus e deixarmos que a vontade de Deus prevaleça a nossa vontade, é o momento quando nós nos rendemos e deixamos que Deus controle os rumos da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, referindo-se a esse momento, ele vai dizer que Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. E o texto diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, queridos, todo filho, quando atinge o seu momento de maturidade, ele passa pelo seu momento de Getsêmani. Eu não sei se nós estamos prontos para viver o nosso momento de Getsêmani. Eu não sei quantos de nós estamos prontos para nos render à vontade do Pai e dizer: seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantos de nós vamos viver esta proximidade e essa intimidade com o Senhor para dizer: Abba Pai, Abba Pai, Paizinho do coração, Paizinho querido, tu sabes o que eu quero, mas não seja conforme o que eu quero, mas seja conforme os teus planos, seja conforme a tua vontade. É aquele momento quando a dor aperta a alma, aquele momento quando temos que escolher entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Mas todo aquele filho que resolver incondicionalmente atender à vontade do Pai, certamente será honrado por Ele como filho foi honrado por Deus. Deus se encarrega de honrar os filhos obedientes. Amém, queridos? Você crê nisso? Deus se encarrega de honrar seus filhos obedientes. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que vale a pena abrir mão da nossa vontade para atender à vontade de Deus por algumas razões. E dentre elas, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Recentemente eu recebi um vídeo, desses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp, um vídeo de um homem falando sobre linha férrea. Ele dizia assim: você está vendo aqui essa linha férrea? Essa linha férrea tem algumas características muito interessantes. Primeiro, o maquinista ele não precisa ficar preocupado com a direção. É só botar força na máquina que o trem vai andar por essas linhas férreas e vai levar
até o destino que ele quiser. A linha férrea é um rumo, a linha férrea traçou um caminho. A segunda lição da linha férrea é que entre os trilhos existe uma medida padrão chamada bitola. Pode ser o trem mais forte, pode ser o trem mais moderno do mundo, se as suas rodas não estiverem exatamente na bitola da linha férrea, ele não vai andar. Ele não vai andar. E aí, nesse vídeo, esse homem falou que uma coisa interessante, que a nossa vida, na nossa relação com Deus, tem aparência com a linha férrea. Porque quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu um padrão para que nós possamos andar, para que nós possamos viver. E todos os problemas da nossa vida, sejam eles problemas de saúde, sejam eles problemas familiares, sejam eles problemas educacionais, sejam eles problemas financeiros, ou qualquer outro tipo de problema que nós enfrentamos, pode ver que em algum momento nós saímos da bitola. E não precisa desviar 10 metros para poder haver um acidente numa linha férrea. 10 centímetros de desvio é suficiente para que um trem possa descarrilhar. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e é por isso que nós precisamos nos conformar à vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, na maioria das vezes, nós queremos trazer Deus para a nossa vontade, nós queremos colocar Deus dentro do nosso padrão, nós queremos trazer Deus para dentro das nossas concepções, nós queremos torcer Deus para que Ele caiba dentro daquilo que nós achamos que deve ser, ao invés de nós colocarmos a nossa vida nos rumos da Sua vontade, nos trilhos da Sua vontade, nos trilhos do Seu querer. Jesus disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Na primeira carta de João, no capítulo de número 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Talvez uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a paternidade de Deus. E o texto da palavra de Deus, de 1 João capítulo 3, o verso 1, começa dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas que estão aqui. De fato somos filhos de Deus. Já vivemos nessa relação de paternidade, mas quem sabe essa não seja a realidade de todas as pessoas que estão aqui. Então, a pergunta é: o que fazer para ser filho de Deus? Cada ser humano que existe neste mundo é uma criatura de Deus, porque somos criados por Ele, somos frutos das Suas mãos. Mas mais do que criaturas de Deus, a palavra de Deus nos convida a nos posicionarmos na condição de filhos. E para ser filho, existem 3 coisas que precisam acontecer. Primeiro, é preciso crer em Jesus.
João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Geralmente, quando a gente vai dividir alguma coisa, seja no trabalho, seja no encontro familiar, não é? Geralmente, quando a coisa é pequena e a gente quer garantir o nosso pedaço, o que as pessoas dizem logo? Eu também sou, garante a minha parte aí, eu também sou filho de Deus, não é? Pudim é um negócio sério, né? Porque pudim geralmente é pequeno e para muita gente, então é um fataquinho, né? E aí na hora de partir o pudim, alguém geralmente fala: ó, o meu pedaço, hein? Eu também sou filho de Deus. Todos querem ser filhos de Deus e todos querem o benefício de serem filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que há um critério. E o critério é crer em Jesus como Salvador pessoal. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, ele vai dizer que Deus nos ofereceu a bênção de sermos filhos por adoção. No capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, no momento exato da história, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. A adoção é um instrumento legal que transfere para alguém todos os direitos de família. Quando a Bíblia diz que nós fomos adotados e Deus nos deu a bênção de recebermos a adoção de filhos, Ele está dizendo que os direitos de família passam a fazer parte da nossa vida também. Todos os direitos nos são outorgados mediante a adoção em Cristo Jesus. Mas existe uma outra recomendação da palavra de Deus, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6, nos versos 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós somos salvos quando cremos em Jesus, e depositamos em Jesus a nossa fé, que nós somos salvos quando recebemos a adoção de filhos, e encarnamos esta compreensão de que somos agora parte da família, e isso vai gerar em nós um compromisso de pureza, um compromisso de vida na presença de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto: sai do meio deles, apartai-vos do meio do pecado, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Ah, meus irmãos, sabe, a expressão não tem nada a ver, todo mundo faz. Estamos vivendo, pastor, agora no novo tempo. Isso é século 21, pastor.
E aí, usando esse tipo de argumento, as pessoas querem justificar suas decisões, querem justificar, experimentar um pouquinho do mundo, querem justificar que é normal aproveitar um pouquinho da vida, afinal de contas, isso aqui está passando, se a gente não aproveitar a vida, o que vai ser? Até a gente parar diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: pelo que sai do meio deles, existe as trevas e existe a luz, sai do meio das trevas, não experimente, não viva, não toque, não envolva-se, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A expressão Todo-Poderoso é uma expressão muito querida para nós. Quando nós pensamos em Deus como esse Senhor Todo-Poderoso, nós gostamos muito de lembrar que Ele é Todo-Poderoso quando nos convém. Nós gostamos de lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso quando estamos passando por aflições e nós precisamos da grandeza desse poder para atender às demandas das nossas necessidades. Nós gostamos de lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso quando estamos passando por uma enfermidade, ou tem enfermidade na nossa casa, ou existe algum problema na nossa família, ou estamos passando por um processo de desemprego, a gente está passando por um momento de aflição, e aí a gente gosta de lembrar: não, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Mas esse Deus Todo-Poderoso, que pode nos ajudar em todas as nossas aflições, é o mesmo Deus que diz assim: olha, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, e eu quero que vocês saiam do meio do pecado, e não vivam como se vocês fossem parte dele. É esse Deus Todo-Poderoso que está dizendo isso para nós. Ele precisa ser todo-poderoso para convencer o nosso coração a vivermos uma vida de santidade. Ele precisa ser o Deus Todo-Poderoso para poder confrontar-nos com a necessidade de abrirmos mão daquilo que não faz parte da sua vontade, e a gente poder dizer como Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade, porque tu és pai, eu sou filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Existem alguns privilégios. Se a filiação natural nos concede direitos e nos outorga privilégios dentro dos conceitos da lei, e cada família sabe exatamente quais são os direitos que tem, e se existe uma coisa que dá confusão é partilha, né? Quer ver filho brigando, morre pai e vai dividir herança. Todo mundo sabe exatamente quais são os seus direitos, e todo mundo é capaz de brigar pelos seus direitos. A Bíblia diz que existem alguns direitos espirituais que nos são outorgados mediante a graça do Evangelho. Gálatas capítulo 4, verso de número 7, a Bíblia diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A nossa condição anterior é substituída por uma condição altamente honrosa. Diz a palavra de Deus que agora nós somos achados na condição de filhos e herdeiros. E nessa questão, ao que a palavra de Deus está nos ensinando é que todas as coisas que pertencem a Deus passam a pertencer àqueles que fazem parte da família.
Ele é dono de todas as coisas. Esses dias, eu estava dirigindo e aí tinha um plástico no carro da frente, escrito assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Bonitinho, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Uma frase bonitinha, uma frase de efeito interessante. Ela só não é verdadeira, mas é interessante. Sabe por quê? Porque eu sou dono do mundo. Porque eu sou membro da família. Ele é dono de todas as coisas. Eu sou herdeiro dele. Eu sou dono por herança. Junto com você, junto com os meus irmãos, de todos os tempos e de todas as épocas. Tudo que pertence a Deus, passa a pertencer aos filhos de Deus. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida de cada um de nós, a partir do momento que depositamos em Jesus Cristo a nossa fé. A nossa entrega de fé, a nossa confissão de crença na pessoa de Jesus, faz com que a abundante riqueza da sua graça se manifeste em nossa vida, a cada dia e em todo o tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você poderia repetir comigo esse texto da palavra de Deus, de Efésios capítulo 1, verso 13, eu vou falar e você repete: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, que privilégio sermos filhos e filhas desse Pai amoroso, que diz a palavra de Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mais do que isso, a palavra de Deus nos afirma que, pelo fato de eu ter depositado a minha confiança em Jesus, eu tenho o testemunho do Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. Sabe onde está escrito isso? Romanos capítulo 8, verso de número 16. A Bíblia diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já imaginou? Quem testifica, quem dá testemunho a seu respeito, não são os seus amigos. Quem dá testemunho a seu respeito não é a sua família, não é o seu esposo, não é a sua esposa que te conhece como ninguém. Quem dá testemunho a seu respeito não é o seu chefe, não são as pessoas da sua faculdade, não são as pessoas da sua convivência. A palavra de Deus nos diz que quem dá testemunho de que você é filho de Deus é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz no mundo espiritual: esse é filho, esse pertence ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que depositamos em Jesus a nossa fé, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E isso é uma testificação, é um testemunho. No mundo espiritual, todos sabem quem é você, há uma identidade. O Espírito Santo se encarrega de testemunhar a seu respeito, de que você pertence ao Senhor, de que você é filho. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas Ele não só testifica, Ele não só dá testemunho, mas diz a palavra de Deus
que Ele nos guia, nos conduz nessa certeza e nessa segurança. Capítulo 8 de Romanos, verso 14, a Bíblia diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que privilégio, que bênção. Somos herdeiros, temos o testemunho do Espírito e somos guiados por Ele. Nós não estamos desorientados neste mundo, não estamos sem rumo, não estamos em solidão, não estamos sem saber para onde ir, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos dá direção, Ele nos mostra o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, queridos, que bênção sermos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Para terminar, existem 3 responsabilidades dos filhos de Deus. Se existem privilégios, existem também responsabilidades, e assim no meio da família, no ambiente da família nós temos responsabilidades, privilégios e responsabilidades, não é? Assim também acontece no ambiente espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu não sei quantos recadinhos de WhatsApp você recebeu hoje, por causa do Dia dos Pais. Talvez muitos. Eu recebi um muito interessante hoje. Um pai andando do lado do filho, e ele diz assim: filho, cuidado onde pisa, hein? Aí o filho disse assim: cuidado você, pai, eu estou seguindo os seus passos. A Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se a palavra de Deus fala que existem privilégios especiais na condição de filhos, a Bíblia diz que Ele quer ser uma referência para a nossa vida. Ele quer que nós sigamos os seus passos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus na condição de filhos, amados por Ele. Ele quer que nós andemos nos passos do Senhor, que a gente imite Deus na nossa maneira de viver, que Ele seja o padrão do nosso comportamento. Se Deus estivesse no meu lugar, como que Ele falaria? Se Deus estivesse no meu lugar, como Ele reagiria a determinadas situações? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Outra responsabilidade que a palavra de Deus estabelece para nós na condição de filhos está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Essa vida de buscar viver segundo a vontade de Deus, essa vida de imitar a Deus, envolve um compromisso com a santidade de Deus. Que vivamos na nossa maneira de viver, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos,
nas nossas atitudes e nas nossas reações, nessa condição de filhos santos, que andam na presença de Deus, inculpáveis. Eu queria ler um último texto para você. Filipenses capítulo 2, verso de número 15, a palavra de Deus diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Sabe, queridos, eu não sei se você percebeu quantos textos bíblicos eu li na mensagem desta noite. Eu não sei se você percebeu a variedade de textos bíblicos e por onde eu caminhei nos textos escritos por João, por Paulo e por Pedro, palavras de Jesus. Eu não sei se você percebeu que existe uma linha que une todos esses textos bíblicos que eu compartilhei nesta noite. Todos eles nos colocam na condição de filhos e colocam Deus na condição de pai. Todos eles nos apontam para uma relação de pai e filho. Nos apontam para um cuidado paternal que Deus tem para conosco. E uma expectativa que há no coração de Deus, o nosso Pai, de que sejamos filhos obedientes, que ouçam ou que ouvem e atendem a sua voz. Eu não sei quantos pais e quantas mães temos aqui. Quantos são pais e mães? Levanta a mão, levanta a mão. É muita gente, muita gente. Qual é o seu sentimento quando você fala alguma coisa e o seu filho não te dá atenção? Qual é o seu sentimento quando você fala algo e o seu filho porta-se de forma indiferente àquilo que você falou? Qual é o seu sentimento quando você dá uma orientação, você dá uma ordem e o seu filho simplesmente não dá a mínima para aquilo que você diz? É assim que Deus se sente quando nós simplesmente nos tornamos indiferentes à sua palavra e às suas exigências. É assim que Deus se sente quando nós nos rebelamos contra aquilo que Ele diz, ou quando nós nos tornamos indiferentes e negligenciamos e deixamos de lado, porque nós temos a nossa própria maneira de ver a vida. Mas você conhece bem a história do filho pródigo, daquele jovem que diz para o pai: pai, dá-me a minha herança porque eu quero viver a vida do meu jeito. E o pai reparte a herança, entrega para o filho, e a Bíblia diz que ele vai para um país distante e desperdiça tudo, vivendo dissolutamente. Às vezes nós achamos que desperdiçar a vida é desperdiçar dinheiro, porque a parábola do filho pródigo fala de dinheiro, fala de recursos financeiros, da fazenda, dos haveres, da herança da família. Mas tem muita gente desperdiçando oportunidades, tem muita gente desperdiçando seus dons e talentos, tem muita gente desperdiçando as suas alegrias, tem muita gente desperdiçando as questões espirituais, vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus. Há tantos filhos pródigos dentro das igrejas, porque estão desperdiçando a vida, vivendo uma vida dissoluta, fora das regras, fora da vontade de Deus, porque acha que é capaz de gerir a si mesmo, porque acha que pode dizer para Deus: eu sei o que é melhor para mim. E todas as vezes que a gente se porta dessa maneira, a gente está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não sabe, eu é que sei. Todas as vezes que nos tornamos indiferentes à palavra, a gente está dizendo para Deus: Deus,
fique no seu canto, eu é que vou cuidar da minha vida, do meu jeito, eu é que sei o jeito que eu devo viver. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente experimenta a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Quando a gente abre o olho, a gente está na lama. Às vezes, a lama é espiritual. Declínio de vida espiritual numa mediocridade. Às vezes, a lama é moral, porque os valores vão lá embaixo. Às vezes, a lama é relacional, porque por conta do nosso distanciamento de Deus, nossos relacionamentos se quebram. E há muita gente, como o filho pródigo, vivendo distante do Pai. Mas quando nós lemos a parábola que Jesus contou, a Bíblia diz que há um momento quando o filho cai em si, e ele diz: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus empregados. E diz a palavra de Deus que aquele filho voltou, e o pai o recebeu de braços abertos, e o pai fez festa, e o pai disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe, queridos, Jesus estava falando para nós que Deus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Ele está sempre de braços abertos para dizer: vem cá, filho, o seu lugar é na família, o seu lugar é com herança, o seu lugar é na alegria da família, na festa da família. Vem cá, filho, não fica caído, não fique aí achando que está tudo perdido, não. Na casa do Pai há lugar para você, há lugar para você na casa do Pai. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pela profusão da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela beleza, pela intensidade. Obrigado a Deus, porque a palavra bendita do Senhor nos trata como filhos, filhos queridos, filhos amados. Obrigado a Deus, porque nesta noite, nesse tempo de celebração, nós estamos separando, ó Deus, a maior parte, para permitir que a Tua palavra bendita produza mudanças na vida da família, na vida dos filhos. E é nesta condição que nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos porque somos filhos, agradecidos porque somos herdeiros, agradecidos porque nós não tínhamos direito algum, mas o Senhor nos fez herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, agradecidos pelo testemunho do Teu Espírito, de que somos filhos do Senhor, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nesta noite, sensibilizados pela Tua palavra, pelas exigências de uma vida de santidade, pelo compromisso de uma vida na Tua presença, movidos, ó Deus, pelo exemplo de Jesus, que na hora da angústia, na dor do Getsêmani, abriu mão de sua vontade, para que pudesse prevalecer na sua vida a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Ó Deus, nós queremos ser imitadores do Senhor como filhos amados. Nós queremos abrir mão do pecado como filhos de adoção. Queremos desfrutar da bênção da vida em família.
E nós queremos reafirmar o nosso compromisso com a Tua vontade, para que prevaleça na nossa vida a vontade do Senhor em todo o tempo. Aqui estão os Teus filhos, ó Deus. É nessa condição que nós nos colocamos nesta noite diante do Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, queremos desfrutar da Tua vontade e queremos, ó Deus, intensamente viver nos padrões, nos trilhos do Teu querer. Que prevaleça na nossa vida as exigências do Senhor, e que nós prefiramos o caminho estreito da Tua vontade ao caminho largo que este mundo tem apresentado para nós. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de dizer não ao mundo, e dá-nos o prazer de dizermos sim à vontade bendita do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.